Williams trabalhando sob pressão. E os brasileiros, Cristiano da Mata na Toyota, Antônio Pisonia na Jaguar, o vice-campeão mundial Rubens Barrichello, Grande Prêmio da Malásia, ao vivo, direto do moderníssimo autódromo de Sepang. É emoção ao vivo, a partir de agora, na tela da Globo. Para você ligado na Globo, falamos com imagens ao vivo da Malásia, país do Sudeste Asiático com 26 milhões de habitantes como população, e o circuito de Sepang. Sepang fica a 80 quilômetros aproximadamente da capital, Kuala Lumpur. A nova cara da Fórmula 1 está presente no grid de largada para o Grande Prêmio da Malásia, o segundo da temporada 2003. Na pole position, o espanhol Fernando Alonso, que marcou 1:37.044, e ao lado dele o seu companheiro, os dois carros da Renault fazendo a primeira fila, com Michael Schumacher e David Coulthard na segunda fila, Rubens Barrichello e Heidfeld na terceira, Kimi Raikkonen e Montoya na quarta, Button larga na quinta fila, ao lado dele o Panis, aí está o da Mata com o Villeneuve na sexta fila, depois Frentzen, Fisichella, Pisonia, Weber, Ralf Schumacher, Verstappen, Wilson e Firman. Mas esta posição do da Mata no grid já não está valendo. Se você se lembra, no treino que definiu o grid ontem, o Cristiano da Mata teve um problema com o seu carro principal e treinou com o carro reserva, marcando esse tempo que lhe deu a posição número 11 do grid, 1:38.097. Enquanto você vê aí o Rubens Barrichello, o quinto na largada. Só que hoje, pouco antes da corrida, foi detectado um problema no carro do Cristiano da Mata. Ele optou por mudar de carro, está com o seu carro reserva, que era titular, virou reserva e agora volta a ser o carro da prova para o Cristiano da Mata. Portanto, o brasileiro Cristiano da Mata vai largar dos boxes para este Grande Prêmio da Malásia. Essa é a novidade para o Cristiano da Mata, que tem demonstrado durante o fim de semana muita confiança no carro e numa boa performance. Aí está o Cristiano da Mata ainda no boxe da Toyota, com os últimos ajustes para o carro. Ele vai largar então, vai sair da garagem, vai largar ali do pit lane, já na saída dos boxes, para participar desta corrida, a segunda dele na Fórmula 1. Fernando Alonso, uma grande surpresa, uma grande novidade. Escreve ali o seu nome na história da Fórmula 1. Fernando Alonso é o piloto mais jovem a conquistar uma pole position na história da Fórmula 1. Ele tem 21 anos de idade e bate o Barrichello, que em 94 largou na pole na Bélgica com 22 anos de idade. Fernando Alonso é o melhor espanhol a conquistar uma posição de destaque no grid. Nunca um espanhol tinha sido pole position. O Pedro de la Rosa foi o oitavo colocado com a Jaguar em Monza no ano passado. A última pole da equipe Renault tinha sido em maio de 94 com o Patrick Tambay em Dijon-Prenois, na França. A última primeira fila também na França em 83 com Paul Ricard, em Paul Ricard com Alain Prost e Ed Sheever. Começa a volta de apresentação para o Grande Prêmio da Malásia. As novas regras da Fórmula 1 podem ter ajudado e sem dúvida ajudaram a Renault a fazer essa primeira fila. O Alonso garante que não é só porque tem menos gasolina que está largando na frente. Alonso na pole, com o Trulli ao lado dele, Schumacher e Coulthard na segunda fila. E aí o Villeneuve a pé. Jacques Villeneuve a pé. Problema também para Jacques Villeneuve, dando um pique ali para pegar carro reserva e largar também do box. Ou seja, o que nós vimos na Austrália, de uma corrida muito movimentada no seu começo, por problemas com o da Mata, com o Villeneuve, pela presença da Renault na primeira fila, também promete, ó, e sendo retirado o carro do Villeneuve, ele foi pegar o carro reserva. Portanto, o Pisonia ganha duas posições ali no grid, pelo menos espaços à frente dele. O Pisonia que larga na 15ª posição por tempo e agora pula duas posições. O fato é que a corrida já começa agitada. Perspectiva para boa prova
O Mundial que tem a McLaren aí na liderança, a primeira prova vencida pelo David Coulthard, 16 pontos com a vitória dele e também com a colocação do Kimi Raikkonen. Reginaldo Leme, vem aí mais emoção na Fórmula 1. Bom dia, amigo da Globo. Sem dúvida uma emoção garantidíssima, porque, na minha opinião, a Ferrari tem a corrida nas mãos, parece ter adotado uma boa estratégia a partir do treino de classificação. O Schumacher em terceiro no grid, o Rubinho em quinto, dão pinta de ter uma boa quantidade de gasolina. Vale lembrar que o asfalto em Sepang é extremamente liso, perfeito, ou seja, permite uma corrida com um pit stop apenas em relação a pneu, não é? Em relação à gasolina, depende do que cada um fez, de que forma cada um treinou no treino de classificação. Vale lembrar a Williams em 2002, que fez um pit stop só e por isso ganhou a corrida, não só ganhou, como fez a dobradinha, enquanto a Ferrari teve que fazer 2 pit stops. A maior surpresa dos últimos tempos na Fórmula 1 é isso que você vê aí, esses 2 carros azuis e amarelos aí na frente do grid, os 2 carros da Renault. Isso é graças ao novo regulamento, sem dúvida nenhuma, porque aí não influiu outra coisa que não fosse essa tentativa de largar com menos gasolina nos tanques. A expectativa é de que os 2 carros da Renault tenham que parar até antes da 10ª volta. Então aí começa toda aquela estratégia, essa coisa nova que a gente ganhou na Fórmula 1, de variáveis infinitas que podem levar a um resultado surpreendente, mas de qualquer forma eu repito, da forma como eu comecei, acho que a Ferrari tem a corrida nas mãos, esperamos que nenhum dos 2 erre, principalmente o Rubinho, que já em Melbourne estava muito bem e acabou cometendo aquele erro. O Cristiano da Mata tenta o pulo do gato, vocês se lembram do Kimi Raikkonen no Grande Prêmio da Austrália, e o Pisonia, o fato de ter ganho essas 2 posições é muito importante no grid dele. A corrida vai ter 56 voltas na pista de 5.543 metros da Malásia, o autódromo em Sepang. O Flávio Briatore, diretor da equipe Renault, diz que a Ferrari vem muito forte para essa prova, acha que a maioria vai fazer 2 paradas no boxe e talvez o Montoya, pelo que ele analisou, possa fazer uma. Fisichella ficou torto ali, ó, a posição do Fisichella ficou bem errada para chegar, vai ter que dar ré e arrumar. Vamos ver se ele é bom de baliza agora, o Fisichella. Tanto que tiraram as placas do lado, hein? Começou bem a corrida para ele, ele já errou logo na chegada ali, ó, passar a posição. 1, 2, 3, 4, 5 luzes vermelhas, elas se apagam, começa o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1. Aí está a segunda etapa do Campeonato Mundial começando. Fernando Alonso na pole, vem bem ali largando o David Coulthard, tentando ganhar a segunda posição. A Renault vai mantendo as 2 primeiras posições. Schumacher vai perdendo posição para a McLaren, tem que brigar ainda, vai para cima e toca! Schumacher toca no carro da Renault, já passou ali o Pisonia por cima, fica fora o carro da Renault. Jarno Trulli, me pareceu claramente ter sido tocado pelo Michael Schumacher. E já ficou o aerofólio do Pisonia ali também, ou do Weber. Acredito que do Pisonia. Passou em cima de pedaços de carros que ficaram pelo caminho. O Barrichello deu entrevista dizendo que era preciso muita calma, muita paciência na largada, porque a possibilidade de haver toque era muito grande e ele tinha que sair com muita paciência. Olha aí, pedaço. Esse é da Williams. Pedaço da Williams. Você viu que já foi tirado um pedaço da Jaguar. Exato. Eu vi claramente, se não estiver enganado, o Schumacher tocando no Trulli. Tocou, né? Tocou. Quer dizer, sobrou pelo menos para 4 já. O Trulli rodou e conseguiu sair. E o Pisonia tocando também. E até passando por cima de um pedaço, ou de uma roda, ou de um pedaço de carro ali, né? Não há dúvida nenhuma de que o carro do Pisonia está danificado. Bom, está sem aerofólio, inclusive. E Fernando Alonso mantém a primeira posição. Danificado, eu quero dizer, a parte de baixo. E sem aerofólio, então aí, claro que vai para o boxe. Coulthard largou bem, o Coulthard, eu dizia que ele largou bem aqui pela direita, a esquerda no vídeo, ele largou muito bem, ameaçou até a posição do Trulli. Fechou o Schumacher e o Schumacher, para ganhar de novo o lugar do Coulthard, encostou demais, deve ter retardado a freada e encostou demais e bateu no Trulli. Alonso e Coulthard são os 2 primeiros colocados. Ó, o Schumacher caiu para a 12ª posição, o Trulli para a 13ª, Juan Pablo Montoya, que é o 16º, já vai para o box. Vai para reparar o Williams. O Juan Pablo Montoya já está aproveitando para trocar
os pneus, já vai reabastecendo ninguém tá também. pondo aerofólio. Quer dizer, antecipou brutalmente o seu primeiro pit stop, o Montoya, exatamente por causa dos toques na largada. A Ferrari já se prepara, é bem provável que o Michael Schumacher também vá para o box. Você viu que o pessoal da Williams não tinha um aerofólio na mão ali para trocar, então foram buscar ali dentro ainda do box. Barrichello caiu para a 6ª posição. Alonso, Coulthard, Heidfeld, Raikkonen, Button e Barrichello. O 7º é o Panis, o 8º é o Justin Wilson. Pisonia volta para a pista, também fez a sua parada o Antônio Pisonia. Um toque do Schumacher no Trulli, o Trulli rodou, quem vinha para trás acabou se envolvendo. Montoya tocou, o Pisonia se deu mal também. Montoya continua no box. Quer dar uma olhada como foi a largada, o tumulto da largada? Olha aí, ó, olha o Schumacher, Reginaldo, indo e tocando na roda traseira esquerda do Trulli. Onde já não tinha mais espaço, né, Kleber? É evidente. O Schumacher errou, né? Errou. Eu acho que pressionado pelo Coulthard, que ia ganhar a posição dele, eu estava ameaçando, o Coulthard largou muito bem. Alonso, Coulthard, Heidfeld, Raikkonen, o Raikkonen está apertando o Heidfeld. Raikkonen tentando a 3ª posição. O Jenson Button com a BAR está na 5ª posição. O 6º é o Rubens Barrichello. O 7º Olivier Panis. O 8º Justin Wilson. O Pisonia está agora na 17ª posição. Veja aí outra vez, ó, por outro ângulo, o toque do Schumacher. Depois foi sobrando o carro. Olha, o Pisonia deu no mínimo 2 puladas ali, né? E o Rubinho escapou do Schumacher, porque o Schumacher, no momento que ele toca aí, ó, ele atravessa a pista, o Rubinho está do lado de cá, ó. E o Coulthard saindo ali, ó. E olha o Schumacher que vai para a grama também, para depois escapar melhor do Trulli. Por isso perdeu 11 posições. Todos os ângulos para você ver outra vez. O Trulli já estava fazendo a curva aqui para a esquerda, na tomada absolutamente perfeita. O Schumacher meteu o bico no carro. E o Coulthard está abandonando a corrida. Eu ia acabar, estava pensando para te dizer, e acho que o Schumacher deu aquela forçada porque o Coulthard abriu, ameaçou a posição dele, o Schumacher atrasou a freada, quase embutiu no carro do Trulli, bateu no italiano da Renault e agora o Coulthard está fora. 3ª volta completada pelo Alonso. Antes de completar a 3ª volta, abandona o Coulthard. O Raikkonen já passou, o Heidfeld está na 2ª posição. Barrichello sobe para a 5ª colocação. Alonso, Raikkonen, Heidfeld, Button, Barrichello, Panis, Wilson e o Ralf Schumacher. Largou na 17ª posição, está em 8º. Vem Schumacher no box. Vem Schumacher para o box. Olha, carro no alto e tirando o bico do carro para trocar. O Montoya ainda não voltou para a pista. Schumacher faz o seu pit stop, um trabalho 4ª volta brilhante, né? 10.7 para abastecer, para trocar pneu e ainda para trocar o bico do carro. O Alonso está indo para completar a 4ª volta agora. Na liderança do Grande Prêmio da Malásia, volta o Montoya. Corrida prejudicadíssima de Juan Pablo Montoya. Acabou sendo o maior prejuízo de toda aquela confusão no começo. O maior prejudicado foi o colombiano Juan Pablo Montoya. Depois das 3 primeiras voltas de 56, Alonso, Raikkonen e Heidfeld. Button, Barrichello, Panis, Ralf Schumacher e Justin Wilson. Schumacher já ganhou a posição do Wilson. Com 1 volta e meia, pelo menos, parada no box, o Montoya fica teoricamente fora da pontuação, mas como agora pontuam os 8 primeiros, e a Williams é uma equipe, é um carro que tem condição de fazer um pit stop só, ele estaria lutando aí, voltou para a pista sem dúvida para lutar, para marcar ainda, seja que for, 1 ou 2 pontinhos. Olha o Barrichello. Ganhando a posição do Olivier.
dois aspectos. Primeiro, a Renault como disparou, então como está leve mesmo, né? No caso, só o Alonso, porque o Trulli ficou. E agora a dificuldade que o Rubinho teve para ultrapassar uma BAR do Panis. Do Button, o Panis foi embora. Perdão, do Button, o Panis já está na Toyota. Na reta, no final da reta, então com toda a aceleração que tem a Ferrari. Então isso significa o quanto ela está pesada, vale aquela suposição que a gente fez no início da estratégia da Ferrari, de ter realmente treinado com muita gasolina para fazer aí uma corrida bem calculada. E como o Schumacher, eu disse que a corrida estava na mão das Ferraris, como o Schumacher se ninguém errasse, né? Se ninguém errasse, o Schumacher errou. Então a corrida está na mão do Rubinho. Vamos lá. Rubinho que acaba de passar o Jenson Button. O Panis vem aí bem colocado também. O Rubens Barrichello e o Michael Schumacher, como é de costume, não falam sobre estratégia, sobre o quanto tem de gasolina, o quanto não tem. Mas o fato é que os dois confessaram que estavam fazendo um pensamento, uma estratégia para a corrida. Abriram mão até da pole position. Abriram mão da pole position exatamente para que eles pudessem fazer uma estratégia de corrida. E o Barrichello disse, olha, inclusive deve ser difícil ultrapassar no começo da corrida, mas ao longo das voltas o pessoal que saiu mais leve vai para o box, a gente, Ferrari, fica mais leve e começa a andar mais. Por isso ele teve dificuldade, mas de toda maneira ele está em quarto lugar, deixou o Panis para trás, o Button para trás, Alonso é o primeiro, Raikkonen é o segundo, Heidfeld o terceiro, Barrichello o quarto, Panis o quinto, Button o sexto, Ralf Schumacher o sétimo, Mark Webber agora é o oitavo. Veja aí o momento que dois carros ficaram parados no box, na largada. No grid, dois ficaram parados, dois carros que estavam lá atrás. Confesso que não vi os dois carros que ficaram parados ali, mas dois carros lá no fundo do grid. E aqui vai ver de... Ó o Coulthard como tá bem, ó. Uma Jordan e uma Minardi ficaram parados. O Coulthard vinha muito bem, ó. Tava ganhando a posição do Schumacher. Aí o Schumacher foi por dentro e tocou. E o Barrichello quase foi atingido pelo... O Pisoni é incrível. O Pisoni já levou um toque lá atrás de uma Minardi. Já levou. Aí ele vem e ele toca duas vezes. Uma, segunda. Ainda teve tempo de reclamar, levantou o braço ali. Quer dizer, em duas curvas, 3 toques do Pisoni. Nos boxes da Malásia é o chamado de João Pedro Paes Leme. Kleber, é para reforçar exatamente isso que você está dizendo. Nos bastidores da Ferrari, o que se fala é que aquela primeira corrida na Austrália serviu para eles entenderem como funciona a nova Fórmula 1. Ou seja, fizeram a primeira fila, Rubinho e Schumacher largando na frente, e no fim das contas o resultado da corrida não foi o desejado. Como a Ferrari costuma errar uma vez só, né, parece ter servido de lição. E aqui na McLaren... As primeiras informações são de que o motor do David Coulthard simplesmente parou de funcionar. Portanto, problema com o motor do David Coulthard. Ele que venceu a corrida que abriu a temporada, o Grande Prêmio da Austrália. O Alonso tem 4,5 na primeira vez que foi registrada a diferença em relação ao Hakkinen. Nesse trecho ele aumenta para 5,1 a diferença para o segundo colocado. Em primeiro, o Fernando Alonso da Renault. Olha a Renault aí, liderando já por 6 voltas, indo para completar a 7ª. O jovem espanhol, Fernando Alonso. Está muito rápido o Kimi Raikkonen, mas não sabemos com que gasolina ele está. Ele que foi a grande sensação da última corrida, da primeira corrida do ano. Ele fez 30 e tantas voltas, né? Mais da metade da corrida, saiu com o tanque bem cheio, conseguiu um bom rendimento. Aí ultrapassou o limite de velocidade no box, precisou atravessar o box e acabou se dando mal. A direção de prova informa que aquele incidente na abertura da corrida, praticamente, envolvendo o Michael Schumacher, está sendo investigado pela direção da prova. De repente, pode até acontecer, conforme a decisão da direção de prova, do Schumacher tem que pagar alguma coisa aí, passar pelo box, parar no box, mas está sendo investigado e analisado o acidente do começo
da corrida, que mandou o Montoya para o boxe. Ele ficou muito tempo no boxe, tirou o Trulli das primeiras posições, também mandou o Schumacher lá para a 12ª posição. Schumacher que agora ocupa a 14ª colocação. O Trulli já melhorou muito, o Trulli está em 9º, porque o Trulli não precisou ir para o boxe, né? O Raikkonen está tão rápido na corrida que ele já bateu o recorde do Montoya, da prova do Montoya do ano passado. E isso em apenas 7 voltas realizadas. Barrichello chegou no Heidfeld, hein? E a informação, já foi analisado o acidente e a decisão é a seguinte: o carro número 1, o carro de Michael Schumacher, foi considerado culpado. A decisão é de que o Schumacher poderia ter evitado o acidente, por isso ele vai ter que atravessar o box. Atravessar 80 km por hora, vai perder mais tempo. Corrida comprometidíssima do Schumacher, que é o 14º colocado. Já estava, agora mais ainda. E prestem bem atenção agora, o carro do Rubinho estava na frente desse que a gente estava aí na câmera on-board, que é o carro do Panis. O carro do Rubinho, olha só, é uma Ferrari contra uma Sauber. Tudo bem, mesmo motor, mas uma diferença de carro enorme, uma infinidade. E olha a dificuldade que ele tem numa reta para ultrapassar um carro assim que normalmente em qualquer outra pista, em condições iguais, ele ultrapassaria facilmente. Veja a quantidade de gasolina que tem o Rubinho. A gente calculando o consumo de Sepang, que é de 3,1 quilos, equivalente a mais ou menos 4,15 litros por volta. Um carro precisaria 228 litros para fazer uma corrida toda, quer dizer, são 2 tanques de 114, ou provavelmente o primeiro tanque um pouquinho menos, porque já usou para 3 voltas na classificação e mais a volta de aquecimento da corrida. Quer dizer, dá para fazer um pit stop só, hein? Vai tudo dentro do mais ou menos divulgado. A Ferrari fazendo uma estratégia para a corrida. Estratégia essa, claro, já prejudicada no caso do Michael Schumacher. O Barrichello vai diminuindo a diferença dele para o 3º colocado, que é o Nick Heidfeld. Vai tentando se aproximar. O Raikkonen vem numa volta muito boa. Fez a primeira parcial em 24,8 de cruzar a linha que marca uma volta até o primeiro setor. O Raikkonen, que é o 2º colocado, ele vem muito rápido. Olha, o Raikkonen que está na 2ª colocação. E o Barrichello vai chegando no Heidfeld. Chegando, mas não chega, né? O carro continua pesado ainda, com 8 voltas, 9 agora que ele completou. Agora vai. Agora vai. Ele foi. A televisão é que não foi junto, mas ele foi. Isso sem contar que a Sauber tem assim uma coisa explícita em relação à Ferrari, de jamais provocar uma resistência muito grande numa tentativa de ultrapassagem que venha a prejudicar uma corrida da Ferrari. Isso é claro, isso todo mundo sabe que existe. A Sauber utiliza o motor Ferrari e tem esse tipo de acordo. Já houve uma corrida em que preocupado, muito antes de acontecer, o Schumacher vai fazer o drive-thru no box, que é pagar a multa dele. Muito antes da necessidade de o Schumacher estava ganhando uma corrida e tinha um carro Sauber na frente. Imaginando que pudesse haver alguma dificuldade, o Jean Todt saiu do box da Ferrari, correu no box da Sauber, isso 3 ou 4 voltas antes de acontecer da Ferrari realmente chegar na Sauber. Foi lá conversar. Então a Ferrari corre com 3 carros, os 2 dele, mais meio de cada uma da Sauber, é isso? É mais ou menos que isso. Beleza. Aí a ultrapassagem. Olha aí o momento em que o Rubens Barrichello foi. Agora a gente vai ver por inteiro, ó. Embutiu, saiu, vai para cima do Heidfeld, na freada, a curva direita, ganhou a preferência e fez a boa ultrapassagem ao Rubens Barrichello. Logo depois da reta dos boxes, os pilotos costumam atingir neste circuito a maior velocidade naquela reta que antecede a reta dos boxes. É uma reta grande, as 2 retas têm 800 metros. Eles vêm na reta fazendo uma curva bem fechada para levar para a reta dos boxes. Nessa reta anterior, chegam a atingir, como a gente viu no treino ontem, 300 km por hora.
Tinha dito que o Raikkonen vinha muito bem, ó, na 10ª volta, 1:36.764, ele vinha em grandes parciais e agora faz a melhor volta da prova. Então eles chegam a atingir 300 km por hora naquela reta que leva para o box. E a menor velocidade é exatamente logo depois da reta dos boxes, tem uma curva bem fechada, é a primeira curva. E chegam a fazer essa curva a 85 km por hora. Foi mais ou menos ali que o Rubinho, na freada, fez a ultrapassagem para cima do Nick Heidfeld. Circuito considerado de alta velocidade, Reginaldo, o circuito de Sepang, ou de média o circuito de Sepang? Média ou média para alta? Não, é um circuito muito interessante porque ele tem as curvas bem variáveis, né? Tem curvas de 70 km por hora, tem curvas de 240 km por hora. Como a pista é bem larga, bem estreita, não tem dificuldade de ultrapassagem, então a tendência é sempre um circuito ser de média para alta. Mantém uma boa vantagem em relação ao Kimi Raikkonen e o Alonso, hein? Ele virou mais lento na volta anterior, 1:37.092 contra 1:36.764 do Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen que deu na volta anterior a volta mais rápida da corrida, mas o Alonso vai mantendo ali os 4.1, 4.2 nessa 11ª volta, 431 de vantagem. O Barrichello que já está 17.4 atrás do Alonso, mas vai se recuperando, largou em quinto, chegou a ficar em sexto, deixou para trás Button, Panis e Heidfeld e está aí na 3ª posição o Rubens Barrichello. Cristiano da Mata ocupa a 12ª posição, lembrando que ele largou do boxe. E o Antônio Pisoni é o 15º colocado. Globo, a gente se vê por aqui. Gasolina Petrobras, tecnologia a toda prova. Michael Schumacher teve uma corrida complicadíssima. O Schumacher tem agora a 14ª posição, já precisou passar pelo box, bateu no começo. O Rubens Barrichello é o 3º colocado. O Barrichello já abre uma boa vantagem em relação ao Nick Heidfeld. Alonso, Raikkonen, Barrichello, Heidfeld, Panis, Button, Ralf Schumacher e Trulli são os 8 primeiros. O Trulli se recuperando bem por causa do toque do Schumacher no Trulli, que a largada ficou um pouco mais tumultuada. O Schumacher foi para o box e teve ainda que fazer um drive-thru, passar pelo box. Aí a placa da Ferrari para o Rubens Barrichello. O Fisichella está abandonando o Grande Prêmio da Malásia. Box para Olivier Panis. Vem o Panis e vem uma Minardi ali também. É a Minardi do Jos Verstappen. Segunda parada do Verstappen, né? Segundo pit stop do Verstappen. Se é o segundo do pit stop do Verstappen, é porque ele que deve ter dado aquele toque no Pisoni, então. E foi obrigado a parar. Agora, é um momento muito importante da corrida. Olha, parece que a Renault está pronta. É muito importante porque a expectativa era de que os carros Renault tivessem que parar até a 10ª volta. E nós já estamos na 12ª. A Sauber também preparada para um pit stop. O Fisichella voltou ali para a pista. Vai para cima dele o Olivier Panis, consegue a ultrapassagem. A Jordan tem o Firman ocupando a 11ª posição, o inglês Ralf Firman. Ficou ali o carro, né? Pareceu uma Toyota, ficou ali uma Toyota, aí está. A Renault pronta para o box e a Toyota do Panis, acabado de fazer o pit stop, né? Fez o pit stop, foi para cima do Fisichella, conseguiu a ultrapassagem e aí um apagão geral, fica fora da corrida o francês Olivier Panis e sai irritadíssimo do carro. E vale lembrar que o companheiro de equipe, o brasileiro Cristiano da Mata, que largou do box, porque trocou de carro, voltou para o seu carro titular, que ele tinha treinado com reserva, ou seja, mudou de carro, larga do box, está na 12ª colocação, 11ª agora, com essa parada do Panis. Ele está 51,8 atrás do líder.
Olha o problema com o Heidfeld. Desespero ali do Heidfeld, tá fazendo algum sinal. A equipe demorou para reabastecer o carro, para trazer a mangueira do reabastecimento. Agora o carro está no chão, o carro reabastecido. O problema parece ter sido lá na parte de trás do carro, porque botaram a frente no chão, a parte de trás não. Demorou. Em conclusão, 23 segundos e 4 décimos o Heidfeld para fazer o seu pit stop. Ele que estava na 4ª posição, perde muito tempo. A corrida vai para sua 14ª volta. Continua a liderança para o espanhol Fernando Alonso da Renault. Acho que nunca um espanhol liderou tanto tempo uma corrida, hein, Reginaldo? Com certeza. Com certeza, ele que já consegue essa colocação extraordinária. A primeira pole para o automobilismo espanhol e o Alonso no box agora. Vem para o box o jovem espanhol de 21 anos. Na 14ª volta, Fernando Alonso está no box. O líder da prova, ele estava só 3,3 à frente do Raikkonen. Bastante combustível e vem embora. Bom, durou 13 voltas na liderança. Um bom tempo na liderança. Você tinha dito que talvez ele não durasse 10 voltas. Ficou por ali, né? Na casa das 10, 13 voltas. E volta ainda na 2ª posição, ó. Eles tinham uma vantagem de 14,2 em relação ao Barrichello. Não sei se volta. É o que você viu que mostrou ali, 2ª posição o computador. Mas vamos ver agora. Vai cair, porque voltou na frente de uma Toyota. Aquele 2º lugar mostrado pela televisão foi um engano. Porque ele já voltou na frente de uma Toyota. O Barrichello estava na frente, então o Barrichello vai para a 2ª posição. O computador continua dando o Alonso em 2º, mas errado. Está aí a televisão comprovando que o Raikkonen é o primeiro, o Barrichello é o 2º, o Button é o 3º, o Alonso volta na 4ª posição. Na frente do Ralf Schumacher, o Ralf, lembrando a vocês que ele largou muito atrás, 17ª colocação. Tinha sido a sua pior posição no grid desde o Grande Prêmio da Áustria de 99. 2000. Na Áustria em 2000 ele largou em 19º e a Williams do Button, que era companheiro dele, em 18º. Foi um dia horrível para Williams. Hoje ele foi em 17º. A pior grid do Ralf foi a 21ª posição na Inglaterra. Em 1998 ele ainda pilotava para a Jordan. Então, se essa posição de largada, o que é muito provável, foi em função de um carro muito pesado, ou seja, com muita gasolina, e não em função de um treino ruim, como ele já tinha feito na Austrália, foi um desastre a corrida australiana para o Ralf, então ele pode lutar aí por uma boa posição, quem sabe até um pódio. 15ª volta, o Mark Webber, companheiro do Pisonia, vai para o box. Esses são Ralf Schumacher e Arno Trulli. Aí vindo para o box o Webber. 15ª volta. Trabalho da Jaguar com o australiano Mark Webber. O Webber largou atrás do Pisonia, né, para essa corrida. O Pisonia largou em 15º e o Webber em 16º. O carro apagou. E o Webber tá louco da vida lá dentro. A equipe tentando fazer o carro funcionar. Problemaço para o Mark Webber. Você lembra que sexta-feira, no treino da pré-classificação, o Pisonia demorou, eles não conseguiam fazer o carro pegar, descobriram que havia um problema na pressão do combustível, o carro só tinha um perfeito funcionamento quando estava com o tanque mais cheio. Agora, por exemplo, era o caso, o tanque mais cheio, mas conseguiram fazer pegar a Jaguar e ele volta para a pista. Mas eu estava dizendo que ele, pela história dele, nunca tinha ficado atrás de um companheiro. É bem verdade, né, que andou com o Alex Young, não teve passado companheiro nenhum. Não foi. Alex Young e Anthony Richards. E Anthony Richards foram os dois adversários e ele nunca tinha perdido um lugar no grid, perdeu para o Pisonia. Perdão, Anthony Davidson. Ó, e Arno Trulli, a outra Renault no box agora. Isso quer dizer que o Trulli, quando teve o problema, ele veio para o boxe e saiu sem reabastecer. Então manteve a sua estratégia. Acho que o Trulli não tinha ido para o boxe não, viu, Reginaldo? Depois do acidente. Depois do toque? Não foi, não. A primeira vez, é verdade. Então... Ele não foi.
Quer dizer, depois daqueles acidentes no começo, o Schumacher foi, o Montoya foi, o Verstappen foi, o Pisonia foi, ele não foi. É verdade. Ele rodou, acabou ficando e agora faz o primeiro pit stop dele. O toque do Schumacher foi, na verdade, na roda traseira esquerda dele, sem afetar nada no carro. Agora saiu da pista, teve que voltar, perdeu posições, mas sem parar no boxe. Fez, portanto, o primeiro pit stop. E o problema... Vai lutar por pontos. Aliás, quem vai lutar por pontos, olha, o Cristiano da Mata já está em 8º. Você se lembra, largou do boxe, então largou com o carro até a tampa de gasolina. Gasolina até onde desce. Promete uma boa corrida também. Aí está o líder da prova, Kimi Raikkonen. O segundo é Rubens Barrichello. Barrichello está agora 14,3 atrás do Raikkonen. Nenhum dos dois parou. E é muito provável que os dois possam ter aí uma estratégia para, de repente, fazer um pit stop só. Claro que ainda é muito cedo. Estão começando os pit stops dos pilotos que pretendem fazer 2 paradas. O Raikkonen foi, na corrida da Austrália, aquele que mais esticou a sua primeira parada. E largou na 7ª posição do grid, quer dizer, não largou com pouco combustível. Apesar de ter andado rápido aí nesse começo de prova. Aí vem Jenson Button. Mas também não acredito que o Raikkonen tenha o mesmo nível de combustível do Barrichello, não. Menos, você acha? Menos. Largou em 7º, mas acho que com menos. E o Barrichello sim está mais pesado. O Raikkonen, por ter andado tão rápido aí, ter feito inclusive a melhor volta da prova, ter batido o recorde da pista já, eu não acredito que ele esteja com muita gasolina, não. Agora o Cristiano no boxe. Muito cedo. Muito cedo, né? Muito cedo para quem estava virando na casa de 39, sendo que os líderes estão em 37. Para se imaginar um carro pesado para fazer uma parada só. 17ª volta, a corrida tem 56. Trulli voltou na 7ª posição, Kimi Raikkonen é o primeiro, Rubens Barrichello é o segundo. Aí o Frentzen no boxe, está todo mundo com um dia estranho para sair do boxe. O problema do Mark Webber não foi na bomba de combustível, era um problema outro que foi resolvido. O Frentzen demorou, saiu, o Cristiano da Mata também sai do boxe. A corrida está indo para sua 18ª volta, com Raikkonen em primeiro, Barrichello em segundo, Alonso em terceiro, Ralf Schumacher é o quarto, Jenson Button é o quinto, o sexto é Ralf Firman com a Jordan, o sétimo Jarno Trulli, o oitavo era o Cristiano da Mata depois dessa parada. Ele foi para o boxe, o Frentzen também, o Heidfeld pode melhorar de posição, mas o da Mata ainda conseguiu voltar na 8ª colocação. E o Antônio Pisonia, o outro brasileiro da prova, está em 14º. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Bom, dos primeiros colocados, o Raikkonen ainda não foi para o boxe, o Barrichello também não, Ralf Schumacher também não, e o Ralf Firman. Os outros todos fizeram já suas paradas. O Raikkonen na 18ª volta tinha 14.446 à frente do Barrichello. Você vê que continua bom, muito bom o rendimento dos carros Renault. Tanto o Alonso como o Trulli, apesar de ter tido aquele problema no início da corrida, aquele toque do Schumacher na primeira curva, e o Alonso depois do pit stop. Só que o Alonso pôs só 9,2 de gasolina, quer dizer, de qualquer forma o carro continua leve. Vai para o box Kimi Raikkonen. McLaren vai fazendo o seu trabalho aí com Kimi Raikkonen, ele vai chegando na 18ª volta. Tinha menos gasolina que Barrichello. 18ª volta, 14,4 a diferença dele para o Barrichello. O Barrichello vai para assumir a primeira posição. (10,8). Barrichello passa. Aí vem saindo a 80 por hora o Kimi Raikkonen, escolado pelo Grande Prêmio da Austrália, que custou a ele um drive-thru também, porque ele ultrapassou o limite, atravessar o box. Faltam 37 voltas. Você vê que o Fernando Alonso estava chegando, o Raikkonen saiu. Saiu, portanto, na 2ª posição. Barrichello assume a liderança do Grande Prêmio da Malásia, com o Raikkonen com uma parada feita na 2ª posição. O Alonso com uma parada feita na 3ª.
O Ralf Schumacher ainda não parou, é o quarto colocado. Button já parou, é o quinto. Firman não parou, é o sexto. Trulli é o sétimo, Heidfeld é o oitavo e os dois pararam. Michael Schumacher está na nona posição, já teve em 14º. Cristiano da Mata é o 10º colocado. Olha aí o Trulli indo para cima do Firman. Essa briga aí vale a 7ª posição. Firman com a Jordan e o Trulli com a Renault. Ótima corrida da Renault. Antônio Pizzonia vai para o box. Antônio Pizzonia sendo chamado para o box, ele que ocupava a 14ª colocação. Ele já fez uma parada por causa do acidente do começo da prova. Foi tocado, foi para o box, agora vai de novo. 425 milésimos a vantagem do Firman para o Trulli. O Trulli está com o carro mais pesado, né, do que o do Firman. Mas veja como na curva, na freada ele chega. Bom, agora a corrida para o Barrichello, Reginaldo, à medida que o carro da Ferrari vai ficando mais leve, ele tem obrigatoriamente, olha o Pizzonia aí no box outra vez, obrigatoriamente o Barrichello tem que andar o que pode, o que der, para fazer um tempo em relação ao Kimi Raikkonen. Se ele for fazer uma parada só, ele vai ter essa oportunidade. Pode ser aí a chave da corrida para o Rubens Barrichello, enquanto o Trulli segue firme para cima do Firman. Vai chegando muito perto para tentar ganhar a posição. É isso mesmo, o Barrichello tem a pista livre para acelerar bastante agora. Agora também precisa ver o estado de deterioração dos pneus. Apesar de ser um asfalto perfeito, liso, sem ondulações, sem imperfeições. Olha o Trulli tomando X aí, ó. Tomou um X, entrou com tomou X do Firman, hein? Entrou babando, tomou um X do Ralf Firman. Todo mundo dando bronca no Firman. Esse não é de nada, esse não é de nada. Foi lá e deu um X no Trulli. Mas diga, então os pneus muito quente, a pista, né, desgasta muito, mas se ele fez a opção por um pit stop só, ele largou então com pneus mais duros, né? Mas de toda maneira, esse desgaste vai ser decisivo para que ele consiga agora fazer bom tempo, é isso? Ainda acho perfeitamente possível que ele consiga levar a cabo essa estratégia. Mas ele, e outra, ele pode ter poupado pneu também e tem que poupar pneu, quer dizer, é aí que eu ia concluir. Ele tem que andar rápido, mas poupar pneu. O Campeonato Mundial de Fórmula 1, nessa segunda etapa, pode até ter um novo líder, caso um dos pilotos que pontuaram no Grande Prêmio da Austrália consigam a vitória. Se um deles conseguir a vitória, vai ultrapassar o David Coulthard, que ganhou lá, tem 10 pontos e já abandonou. Se, por exemplo, o Barrichello conseguir manter a primeira posição, ganhar a corrida, ele vai chegar aos 10 pontos. E a liderança vai ficar na dependência dos resultados dos outros pilotos que marcaram pontos. Olha as velocidades máximas aí, o mais rápido está sendo o Montoya. Já passou a 303 o Trulli, agora a 302, ele vem de novo. Vai encostar de novo. Ferrari e Williams prontas no box para receber os seus carros. Dessa vez, olha aí a Ferrari pronta. O líder é o Barrichello. Faltam 35 voltas. Quer dizer, nós não chegamos ainda à metade da corrida. Estamos com 21 voltas. De qualquer forma, é aquela história, hein? O primeiro, digamos assim, o primeiro trem de corrida teria que ser mais curto que o último, em função das 3 voltas no treino de classificação e da volta de apresentação da corrida. Da volta de saída para a corrida e a volta de apresentação. No total são 5 voltas. E Barrichello vai para o box. Com 16 segundos e meio de vantagem em relação ao Kimi Raikkonen. Vai para sua parada o Rubens Barrichello. Carro abastecido, pneus trocados. Trabalho rápido da Ferrari, bastante combustível. Vem embora Barrichello. Viu que ele já estava até saindo, o cronômetro ainda rodou um pouquinho, mas teve tempo suficiente para passar o Kimi Raikkonen. Agora me preocupou um pouco porque 9,2 de gasolina, 9,2 dá no máximo 110 litros, aí é difícil ele ir mais até uma então. Aí sim, a Ferrari eu acho que aí, bom, também temendo pelos pneus, ela tá, aí pode ter mudado ou aí pode ter desistido de uma vez de fazer um pit stop só. Ralf Schumacher também fez o seu trabalho. Tudo isso na 22ª volta. Parece que o Trulli finalmente conseguiu.
Conseguiu nada. O Firman deu a tirada no pé porque foi pro box. Mas ele já vinha na frente do Firman, né? Ele já estava, antes da entrada dos boxes, o Trulli já apontou na frente do Firman. Mas de todo jeito o Firman já vinha em ritmo de entrar no box. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Aí o Ralph Firman, o inglês da Jordan, fazendo o seu trabalho de boxe, um trabalho longo de boxe. Bastante gasolina. Kleber. Oi, João Pedro. É bom a gente ficar de olho no pit stop da Williams, porque tem uma curiosidade em relação a ele. O rapaz que abastece normalmente os carros da Williams, faz o pit stop, só o trabalho de abastecimento, ele é especificamente treinado para isso, teve que voltar para a Inglaterra, porque tem um parente dele que está muito mal no hospital, e quem está fazendo esse trabalho é um substituto que treinou algumas vezes aqui, mas sabe que vai ter um trabalho complicado pela frente. No primeiro pit stop feito pela equipe, que foi o do Juan Pablo Montoya, não dá para se ter essa comparação, porque foi um pit stop muito mais lento por problemas do carro. Você chegou a marcar o tempo do pit stop do Ralf Schumacher? Não, né? Não chegou a marcar, né? Quando mostraram o Ralf, ele já estava saindo. Não teve a cronometragem da parada do Ralf Schumacher. E você viu, fazer uma brincadeira, é difícil você ver em Fórmula 1 pegar no tranco, né? O pessoal empurrando o Ralf Firman. Eles não marcaram a do Ralf, não deu para perceber se pôs muita gasolina ou pouca. Agora, do Rubinho, dá para agora decifrar aí a estratégia de corrida dele. O primeiro treino de corrida do Rubinho, ele deve ter gasto já descontando a gasolina que gastou no treino de classificação e na preparação aí para alinhar para o grid, já descontando isso, ele gastou 75 litros. Como ele ficou 9,2 no box, ele pôs aí por volta de 110 litros. Quer dizer, ainda faltariam, ele vai ter que fazer um outro pit stop, porque faltariam 45 em torno, claro, de 45 litros, que são 11 voltas para terminar a corrida. Então, em princípio, faltando 11 voltas para terminar a corrida, o Rubinho vai ter que fazer um outro pit stop. E aí começa a ficar uma dúvida sobre a eficiência do planejado, Reginaldo, porque ele voltou na terceira posição. Quer dizer, junte, né, a eficiência do plano com a própria eficiência das voltas rápidas do Barrichello na pista. Mas de todo jeito, está em primeiro o Kimi Raikkonen, que você está vendo aí, em close. Em segundo o Fernando Alonso, volta a ficar à frente do Barrichello o Alonso. Ele está na terceira posição, com o Ralf Schumacher em quarto, o Button em quinto, o Trulli em sexto, o Reinfeldt em sétimo e o Schumacher, o Michael Schumacher, já na oitava posição. De qualquer forma, Cleber, olha, o que eu estranho é o seguinte: o Alonso está 9,7 atrás do Raikkonen. O Barrichello, que acaba de fazer a melhor volta da corrida, 36,542, quer dizer, você vê que ele voltou mais leve do que estava no primeiro treino de corrida. Ele está 1,5 atrás do Alonso, já vai partir para cima do Alonso, olha ele aí. E 11,3 atrás do líder, o Raikkonen. Se todos eles têm o mesmo número de paradas, ele tinha que estar muito mais próximo. Então, ou a Ferrari errou de novo, ou ela simplesmente não tem condições, por deterioração do pneu em função do calor, não teve condições de levar adiante uma estratégia de um pit stop só. Senão o Rubinho não teria largado tão pesado na primeira. Volto a repetir que o Flávio Briatore, o diretor da Renault, disse antes da prova que, pelo que ele viu, a maioria faria 2 pit stops, que o Montoya talvez pudesse fazer um só, mas o Montoya teve a corrida, a estratégia prejudicada pelo acidente no começo da prova. Ele ficou muito tempo no box, está inclusive na 15ª posição e 2 voltas atrás dos líderes, pelo tempo que ficou no box. Neste domingo, aí a diferença de 1,5. As informações ali pro Barrichello, 1,5 atrás do Alonso, 3,9 à frente do Ralf Schumacher na terceira posição. O Barrichello tem que ir para cima para ganhar essa posição na pista do Fernando Alonso. Neste domingo, 9h30 da manhã, tem o Esporte Espetacular e às 10h30 a abertura da temporada 2003 do Stock Car brasileiro, direto de Curitiba. Galvão Bueno vai transmitir. Vai para Curitiba, Reginaldo? Vamos lá.
Vamos fazer Stock Car, a abertura da Stock Car. 10h30 largada. Às 5 da tarde, a Globo mostra a final do Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense. Fluminense precisa ganhar o jogo por 2 gols de diferença. Hoje a Globo já mostrou o Corinthians vencendo o São Paulo por 3-2 e conquistando o título de campeão paulista de 2003. Corinthians segue com um aproveitamento espetacular, né? Começo do ano passado até o começo desse ano, essa primeira temporada. Cadê o carro? Deu uma passeadinha ali a câmera, mas já achou a dupla Alonso e Barrichello. Corinthians campeão da Copa do Brasil, campeão do Rio-São Paulo, vice-brasileiro e agora campeão paulista. 4 campeonatos, 4 títulos, a torcida fica animada para a Libertadores. Mas neste domingo é dia da decisão do Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense. O Luiz Roberto vai acompanhar com o Sérgio Noronha, com toda a equipe da Globo. Então 9h30 tem o Esporte Espetacular, 10h30 o Stock Car. Às 5 da tarde, Vasco e Fluminense. E aí depois que você curtir as emoções todas do futebol, depois do Fantástico, neste domingo, as emoções do Big Brother Brasil. E o Raikkonen assustando aí a Ferrari nesse início de campeonato, hein? Você vê que já teve próximo da vitória na Austrália, acabou indo para o pódio, agora liderando a corrida, está até uma boa folga, se bem que o Rubinho baixou um pouquinho agora, baixou para 11,9 a diferença em relação a ele. Estão andando mais ou menos iguais, 12,037 exatamente nesse ponto, 12,037. 38,3. E o Coulthard, que é líder porque ganhou a corrida da Austrália, está fora dessa. Quer dizer, já vê ameaçada a sua posição aí no campeonato. A Ferrari de novo, pronto, agora deve ser o Schumacher. Então o Coulthard de novo ali, embora tenha estreado com vitória, mas o boa gente Coulthard, sempre que a gente fala que ele não é aquele piloto excepcional, sempre os internautas reclamam um pouco porque tá cheio de fãs do Coulthard, que é realmente um grande sujeito. Mas o Raikkonen parece que esse ano vai dar uma pressão em cima do companheiro de equipe. Aí o Michael Schumacher fazendo o seu segundo pit stop na 26ª volta. Muito pouca gasolina, 8,4. Abriu um pouquinho a viseira enquanto está a 80 por hora. Agora é bem baixo, vai embora o Schumacher. Volta para a pista o alemão Michael Schumacher. Bonita imagem, né? Câmera lateral, colocada na lateral do carro. É importante que você veja a reação do piloto, que é uma coisa que no automobilismo, na Fórmula 1, é muito difícil. Ali no automobilismo em geral é muito difícil você ver. Naquela câmera e naquela velocidade e tendo uma manobra de sair do box, você vê a preocupação dele em olhar no espelho, no retrovisor. Coisa que, um lado humano assim, que é muito difícil você ver no automobilismo. Por força de o piloto estar com o capacete ali, né? Às vezes tem a câmera dentro. Quando você está fazendo um jogo de futebol e a câmera fecha no rosto do goleiro, do centroavante, você diz a expressão do fulano de tal. Na Fórmula 1 fecha você não sabe se ele está rindo, chorando, dando risada, fechando o olho ou aberto. Quer dizer, isso foi. Né? Não há expressão do piloto, né? Foi sempre uma coisa que eu senti muito, que nos meus 31 anos de Fórmula 1, sempre senti muito você não ter. Não poder analisar, não poder ter essa expressão do piloto, que é uma informação, sabe lá se ele está sentindo dor, como o Barrichello reclamou do Hans, esse dispositivo de segurança que eles estão usando agora, que na corrida da Austrália, logo no começo, se soltou uma parte do lado direito dele e estava machucando o ombro. Imagine se no final da corrida, várias vezes o piloto está com expressão de dor. O próprio Ayrton Senna, naquela corrida de Interlagos, que ele terminou quase desfalecido. Você não sabe o que o piloto está sentindo. São os equipamentos de proteção ao piloto que tiram, né, do amante da velocidade da Fórmula 1 a possibilidade de sentir, de ver. Mas quando tem uma câmera como essa do Schumacher, aquela câmera colocada no carro do Raikkonen que mostra também o movimento de cabeça do piloto, acaba sendo uma informação a mais, uma sensação a mais. São 28 voltas completadas, com Kimi Raikkonen em primeiro. Em segundo, Fernando Alonso. Em terceiro, Rubens Barrichello. Ralf Schumacher é o quarto, Jenson Button o quinto e Arno Trulli o sexto.
Nick Heidfeld, o sétimo. Cristiano da Mata volta a ocupar a 8ª posição no Grande Prêmio da Malásia. Veja a comparação das últimas 3 voltas do Raikkonen com o Barrichello: 37,9, 38,3, 37,8, 42, 38,3, 38,2. Nessa volta 27 foi aquela que o Rubinho deu uma escapadinha ali, ficou com o carro da Jordan na frente dele, parecia o Firman, teve alguma dificuldade e quase deu uma escapada. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, viver sem fronteiras. Já estamos chegando a 29 voltas. A corrida tem 56. A segunda etapa do Campeonato Mundial. Aí o Kimi Raikkonen também sendo informado. Ele está 12,4 à frente do Fernando Alonso, o segundo colocado. 34 graus a temperatura do ar, 42 a temperatura da pista. Registrando ali a informação que pela cor ali parece ser na Ferrari. Raikkonen, Alonso, Barrichello, Ralf, Button, Trulli, Heidfeld da Mata, todos com uma parada. Os 8 primeiros colocados, todos com uma parada no boxe. E o da Mata, se conseguir ficar nessa zona de pontuação, vai somar ponto logo na sua segunda corrida. Michael Schumacher está aí na 10ª posição, atrás do Weber. 3 pitstops do Schumacher, considerando aquela que ele precisou apenas atravessar em frente aos boxes. Abandonaram a corrida o Panis, o Coulthard, o Fisichella e o Villeneuve. 4 abandonos. No ano passado foram 12 abandonos nesse grande prêmio. Esse ano 4 até agora. O Olivier Panis da Toyota, o David Coulthard da McLaren, o Giancarlo Fisichella da Jordan e o Jacques Villeneuve da BAR. O Pisonia ocupa a 14ª posição. E a Williams se levanta. Se prepara a Williams para um pit stop. A diferença do Rubens Barrichello para o Ralf Schumacher é enorme, né? 32,9. E aí vão os profissionais da Williams para esperar. Será que é o Montoya ou vem o Ralf? Ralf parou não faz muito tempo. Ralf Schumacher, que ocupa a 4ª posição. Ele está chegando no carro da Jaguar, no Antônio Pisonia. Ele está 3,8 à frente do Button, que é o 5º colocado. 715 milésimos a vantagem do Button em relação ao Trulli, o 6º colocado. Pisonia abrindo para o Ralf Schumacher passar. Largou em 17º o Schumacher, o Ralf, e ocupa aí uma boa 4ª posição. Nesta segunda estreia a nova novela das 6. Agora é que são elas. Aí o Trulli, segundo colocado no grid, foi tocado pelo Schumacher logo na primeira curva, mas numa boa corrida de recuperação, ele vem para ocupar agora a 6ª posição. E a equipe Williams estava esperando o colombiano Juan Pablo Montoya. A corrida do Montoya foi para o espaço já. 12 segundos. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Vectra, sempre. Eles já passaram já da metade da prova, não é? 31 voltas das 56. O Rubens Barrichello vai tentando se aproximar do Fernando Alonso. Barrichello está 1,4 atrás do Alonso, tem mantido mais ou menos essa mesma distância. O Trulli vai para cima
do Jenson Button da BAR, o Trulli tentando a 5ª posição. O Ralf Schumacher é o 4º, faltam 25 voltas para o final. O Ralf, o Button, o Trulli estão muito próximos aí, o 4º, o 5º e o 6º colocados. O Pisonia foi ultrapassado por todos eles. O Fernando Alonso, que está na 2ª posição, ele levou o automobilismo da Espanha pela primeira vez a uma pole position, levou de volta a Renault à pole depois de 1984 com o Patrick Tambay. Quando acabou a corrida, disse que conversou com o pai e com a mãe, e muito realista, disse que não estava pensando tão rapidamente assim em vitória. Mesmo largando na pole, ele não estava pensando em vitória para essa corrida. Posição que ele está ocupando, uma corrida ainda absolutamente aberta, é claro que é um dos candidatos, né? O que seria extraordinário para ele e para a Renault. Sem dúvida, está aí como candidato. A fase crítica da Renault, que largou naquela posição, o Alonso na pole. Os 2 carros da Renault, o Alonso que está aí agora, que o Trulli está na 6ª. A fase crítica já passou, porque ele largou com pouca gasolina. Agora ele está mais ou menos aí em condições iguais em relação aos outros, pelo menos em número de pitstops. O que pode ser que no último trem de corrida dele ele tenha o carro um pouquinho mais pesado que os outros. Mas está aí na briga pela vitória sem dúvida nenhuma. Grande corrida do Alonso, um piloto que ficou algum tempo aí esquecido, mas é um piloto que pertence de uma série de pilotos que pertencem, aliás o Trulli também, que o contrato dele pertence ao Flávio Briatore, que além de dirigir a equipe Renault no momento, é um empresário. Você vê aí a equipe. É o segundo da direita para a esquerda. É um empresário de pilotos. Então o Alonso foi um que ele pegou desde o início da carreira. E está aí provando que é, sem dúvida, um piloto de capacidade mesmo. E já tem gente falando pro Michael Schumacher se lembrar dos tempos de Benetton, parceria com Flávio Briatore, e o Briatore volta e começa a dar sufoco nas equipes grandes, ou pelo menos se colocar ali, não é, em boas posições no grid de largada, o que já é um grande resultado. Essa primeira fila, só isso já mostra uma face nova da Fórmula 1 e tem valido a pena todas as mudanças. Aliás, o maior crítico delas continua sendo o Ron Dennis, né, que não se conforma muito. Ele acha que esse novo estilo privilegia show, deixa o critério técnico para trás. Agora, de todo jeito, a equipe dele vai se adaptando à situação. O Kuta ganhou a primeira corrida, o Raikkonen está na frente. Aí já não sei se não é uma questão política, não é uma dividida política entre ele e o presidente da FIA, o Max Mosley, porque a equipe está indo bem. Vai ter dia 11 de abril uma reunião depois do Grande Prêmio do Brasil, que é no dia 6, uma reunião entre a FIA e as equipes para que seja avaliada essa nova forma de disputar a Fórmula 1. O Ron Dennis deve reclamar, mas os carros deles estão indo bem. Parece que adotou uma estratégia, né, Reginaldo, de melhorar, evoluir o carro do ano passado e não lançar logo mão do carro de 2003, contrário do que fez a Williams. Ela começou o ano, sem dúvida nenhuma, a McLaren, com o pé no chão, trabalhando melhor o carro de 2002, que eles acreditavam que ainda tinha um potencial, e está aí provado que tem, enquanto desenvolve o novo carro. E agora já se fala em estrear o novo carro só no Grande Prêmio da Áustria em maio. Falando em mudanças, né? No dia 11 tem a reunião, e depois do Grande Prêmio da Inglaterra, o Grande Prêmio da Inglaterra vai para o boxe o Cristiano da Mata. Vai para a sua segunda parada o Cristiano da Mata. No dia 20 de julho acontece o Grande Prêmio da Inglaterra, e a partir desse Grande Prêmio outras mudanças, né? Não pode mais o câmbio automático, não pode mais o controle de tração e o controle de largada. São outras mudanças que tendem a equilibrar um pouco mais, ou a exigir mais dos pilotos. Aí o Barrichello tentando mais uma vez a aproximação ao segundo colocado, que é o Fernando Alonso. O Montoya está ali perto deles, o Montoya que tem 3 voltas de defasagem em relação aos líderes da prova.
tomou aí a terceira volta agora na pista. Ele que ficou muito tempo parado nos boxes, ocupa a 15ª posição, perdeu 2 voltas no boxe e agora sendo ultrapassado pelos 3 primeiros colocados, o Raikkonen, o Alonso e o Barrichello. O Montoya, portanto, 3 voltas atrás dos líderes. Agora é a BAR com o Button fazendo o seu pit stop. Aí o Button eles marcam o tempo e o Cristiano da Mata de novo. As 2 paradas dele a gente não teve marcação de tempo. O Button que já entrou também numa discussão com o Villeneuve dizendo que ele é fraco, ele dizendo que o rádio do Villeneuve só não funcionou na hora de atrapalhá-lo na parada de boxe lá na Austrália. O Villeneuve chegou na frente do Button no Grande Prêmio da Austrália. O Villeneuve foi o 9º, o Button foi o 10º. Aí a Sauber do Heidfeld também no boxe. O outro piloto da Sauber, o Heinz Harald Frentzen, ocupa a 11ª posição. E aí vem o Alonso. Aí vem o Alonso para o seu pit stop, seu segundo pit stop. Fernando Alonso estava na 2ª posição, perde essa posição para o Barrichello, que estava ali colado nele. Mas de todo jeito o Button já vai ficar pelo menos igual ao Villeneuve em relação a classificações em 2 provas. O Villeneuve ficou na frente dele na Austrália, o Villeneuve já abandonou, ele vai, se não tiver nenhum problema, completar a prova, está até na zona de pontuação. O Jenson Button no grid, o Villeneuve largou em 12º, o Button em 9. Fim de semana mais pro jovem inglês do que pro experiente canadense. 23 anos tem o Button, 31 tem o Villeneuve, mas é claro que o Villeneuve tem muito mais história na Fórmula 1, campeão mundial em 1997 com a Williams. Globo, a gente se vê por aqui. Gasolina Petrobras, tecnologia a toda prova. De volta à pista o Fernando Alonso na 3ª posição. Ele tinha uma boa vantagem em relação ao Ralf Schumacher, muito boa vantagem. O Trulli é o 5º colocado, o Trulli está atrás do Ralf e está chegando no Ralf. Essa é a imagem do Trulli, que está tentando chegar no Ralf. Em todas as freadas, o Trulli chega bem no piloto que está à frente dele. Olha aí, Kleber, o que a gente tinha dito agora há pouco. Entre o Raikkonen, o Barrichello e o Alonso, teoricamente, os 3 maiores candidatos à vitória. Os 3 que ocupam as primeiras colocações, com o mesmo número de pitstops. Só que o Alonso já parou, quer dizer, já fez a sua volta para ir até o final. E vem com um carro muito pesado, 114 litros, porque o 9.5 em torno de 112, 114 litros. Quer dizer, isso é que eu dizia, ele vai fazer esse último treino de corrida com o carro bem mais pesado que o do Barrichello e do Raikkonen, que vão parar mais tarde. A Renault estava pronta para fazer a parada. Depois do Alonso, a vez do Jarno Trulli. Dá um refresco ali para o Ralf Schumacher. O Justin Wilson também vai para o box com a Minardi. Você viu que o Mark Webber, o australiano, companheiro do Pisoni na Jaguar, abandonou o Grande Prêmio da Malásia, está fora o Mark Webber. Villeneuve, Fisichella, Coulter, Panis e agora o Webber são os pilotos. Problema na tampa de abastecimento para abastecer o carro do Trulli. Não abriu a tampa. O Trulli perde muito tempo. Agora está sendo reabastecido o carro, mas perde muito tempo. Vinha numa boa batida, numa boa corrida o Jarno Trulli. Perde 20 segundos e meio parado no box. É um piloto que está lutando aí por uma pontuação importante e que isso aí diminui bastante as suas chances, porque essa tampa do tanque ela abre automaticamente no momento em que o piloto diminui a velocidade e entra no box. Ele já aciona lá para abrir a tampa, ela já chega, já entra no pit stop com a tampa aberta. Não é um trabalho dos mecânicos. E precisou ter interferência dos mecânicos aí para lá abrir. Kleber. Oi, João Pedro. A respeito das mudanças que a gente tanto tem falado, uma delas e que tem se mostrado tão importante quanto as mudanças técnicas é a mudança no regulamento no que diz respeito à pontuação também, né? Porque os 8 primeiros marcando pontos, isso dá a possibilidade de um campeonato muito mais apertado.
E a prova disso é que se o Alonso e o Trulli, agora que foi atrapalhado por esse pit stop ruim, mas se eles conseguirem marcar bastante ponto, eles podem levar a Renault ao segundo lugar no Mundial de Construtores depois dessa prova. E na questão dos pilotos, né, na pontuação dos pilotos, a diferença menor entre o primeiro e o segundo colocados, né? Até o ano passado, 10 pontos para o primeiro, 6 pontos para o segundo. Agora 10 e 8. 2 pontos por uma vitória. O raciocínio foi de que a vitória acabou sendo um pouco menos valorizada, né? Você dá mais possibilidade de um piloto ser segundo colocado mais vezes até do que primeiro e conseguir chegar. Claro, desde que alguém não seja mais vezes primeiro. Vai para o boxe o Rubens Barrichello. Muito antes do que o imaginado, e muito antes. Então, quando ele na última parada, quando ele gastou 9, na primeira parada dele, 9,2, na verdade, não foi tudo de gasolina. Assim, descontando-se ali um início, então ele não tinha tanto de gasolina assim. Agora 8,6. Volta para a pista o Rubens Barrichello. Deixar bem claro que a capacidade da bomba injetora utilizar, é a mesma fabricante utilizada para todos, é de aproximadamente 12 litros por segundo. Agora, você faz um cálculo em função do tempo de pit stop, mas você precisa ver se demorou um pouquinho mais para a boca do tanque receber realmente aquela bomba injetora, para começar a despejar aquela gasolina toda. Tem uma série de variáveis aí que é impossível fazer um cálculo perfeito. O Barrichello tinha a possibilidade de voltar na frente do Fernando Alonso. Aí o Kimi Raikkonen, o líder da prova. Essa classificação está sendo dada da volta anterior, né? Mas é bem provável que seja a classificação de momento, com o Barrichello na segunda posição. Se isso for confirmado, o Barrichello já pelo menos conseguiu voltar à frente do Fernando Alonso. Na primeira parada, o Barrichello voltou atrás do Alonso. Vamos ver como é que volta o Barrichello, se em segundo lugar na frente do Alonso. Esse é um dado importante. Isso vai fazer com que ele consiga ganhar uma posição. Agora vai ver como consegue tirar a vantagem do Kimi Raikkonen, que só tem um pit stop. O Raikkonen tem que fazer mais uma parada. Pelos cálculos feitos, o Raikkonen tem que fazer mais uma parada. Trulli, apesar de todo o problema que teve naquele pit stop, está aí na sexta posição. Agora, na verdade, a corrida fica aí praticamente no trabalho de boxe da equipe McLaren. Na pista, o Barrichello vinha perdendo em relação ao Raikkonen. E está em segundo lugar mesmo, né? Barrichello. Se vocês se lembram que a diferença era de 14,4, chegou a cair para 11, depois subiu de novo e chegou a 19,9. Quer dizer, praticamente 20 segundos no momento em que o Barrichello entrou para o pit stop. Então, na pista, o carro da McLaren está melhor. Vamos ver no trabalho do pit stop. O torcedor brasileiro aí pode ficar na expectativa de um problema, como vários aconteceram, que segure um pouquinho o Raikkonen no box. Vem aí para mais um pit stop, o terceiro do Antônio Pisoni. Aí o Kimi Raikkonen vai liderando o Grande Prêmio. O Grande Prêmio da Malásia vai para o boxe o Kimi Raikkonen. Foi para o boxe muito rápido em relação à parada do Barrichello, né? 8,4, fez um bom trabalho. Olha, não só trabalhou direito, como a diferença, a vantagem dele era tão grande que ele volta em primeiro. Tem a corrida na mão. Estava muito à frente. Estava bem à frente, ele tinha muita vantagem em relação ao Barrichello. Foi quase que imediatamente depois, 2 voltas depois do Barrichello, ele foi para o boxe. Quer dizer, não dava tempo nem do Barrichello mostrar nada. Ele com o carro leve, tá com a corrida bem na mão. O finlandês Kimi Raikkonen, que pode hoje conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1. Ele nunca venceu, nunca foi pole, tem só 23 anos de idade e esse é o Grande Prêmio de número 36
na carreira do Kimi Raikkonen. Aí vem o Ralf Schumacher para o box. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. O Grande Prêmio da Malásia começou a ser disputado em 1999. De lá para cá, foram 3 vitórias da Ferrari. Em 99 com o Irvine, 2000 e 2001 com o Schumacher. E uma vitória da Williams no ano passado com o Ralf Schumacher. O ano passado deu inclusive dobradinha da Williams com o Ralf em primeiro, o Montoya em segundo. O Michael Schumacher foi o terceiro colocado. Schumacher que está... Confusão essa aí, hein? Schumacher hoje está na 7ª posição, brigando com o Trulli, brigando com o Button. São os pilotos que estão brigando aí. O Button é o 5º, o Trulli é o 6º, o Schumacher era o 7º, o Schumacher acaba de ultrapassar. Quer dizer, na disputa por posições, o Schumacher conseguiu ganhar uma, ultrapassou o Trulli. É o 6º colocado agora, Michael Schumacher. E vai para cima do Button. Vai com boa possibilidade até de ganhar aí a 5ª posição do Button. E aí vai mostrando na pista o Schumacher, que nem está tendo muito destaque na transmissão da televisão, né? Mas vai mostrando na pista todo o talento que ele tem e que lhe dá todos os números que ele possui. 5 títulos, ó, já vai com tudo para cima do Button. Vai ganhar daqui a pouquinho a 5ª posição. Schumacher que largou em terceiro, teve um problema na largada, caiu lá para a 12ª, vem se recuperando, tá aí na zona de pontuação para ganhar a 5ª posição. Schumacher que declarou nesse fim de semana, entre outras coisas, que não tem nenhum papo de que ele vai renovar o contrato dele ganhando 10% a menos de salário. Ele que vai para cima e ultrapassa o Jenson Button. Foi lá, na força do motor, no talento de piloto. Na moral, o Schumacher ganha mais uma posição. E pela primeira vez falou que pode acontecer mesmo dele em 2004, quando terminar o contrato com a Ferrari, abandonar a carreira. Disse ainda, trocar de equipe, muito difícil. Ele, Schumacher, não se vê em outro time que não o time da Ferrari. Fica aí a expectativa para o que vai fazer o principal nome da Fórmula 1 quando terminar o contrato dele em 2004. Uma boa proposta, uma boa conversa. A boa e velha vontade de continuar, enfim. Ele que está aí na 5ª posição fazendo uma bela corrida. Talvez tenha sido essa a ideia. Olha aí o momento em que ele conseguiu botar do lado. E o Trulli não tocou no Button por um instante, né? O Trulli tentou colar muito no Button. E aí a hora que freou, o carro já deu aquela escapada e o Schumacher teve o trabalho facilitado. Claro que o erro do Button foi provocado pela pressão do Schumacher. E agora é a ultrapassagem para cima do Jenson Button. O Schumacher, primeiro, sobre essa história de talvez parar, é a primeira vez que ele admite isso. Já é um bom indício aí. Bom indício, eu digo... Para quem quer a boquinha dele, né? Para quem quer a boquinha dele, principalmente para o Barrichello, para o Massa, que está lá como piloto de teste da Ferrari. Aliás, o Massa, vale registrar, por 2 vezes estabeleceu o recorde da pista de Fiorano com o modelo, esse modelo F 2002. Muito bom, tá sendo muito bom o desempenho do Felipe Massa. Mas o Schumacher, primeiro, pela primeira vez na vida, ele admite essa possibilidade de parar. Na corrida, você vê que ele é sempre o que arrisca mais, quer dizer, não dá impressão nenhuma de estar pensando nessa história de parar. O que ele quer mesmo é ganhar mais campeonatos, corridas e mais campeonatos. Aí, numa única volta, ele já correu mais risco que todos os outros na prova, numa tentativa de ultrapassagem, lutando por uma 5ª colocação. Só que o Schumacher, na última parada dele, em 8.4, na 26ª volta, 8.4 era pouca gasolina. A minha impressão é que o Schumacher ainda tem mais uma parada, quer dizer, uma estratégia diferente, partindo para 3 pitstops. Ele que teve que parar na 3ª por causa daquele toque na primeira curva, senão ele não teria parado ali. Então, ali é que se redesenhou a corrida dele, vai ter que parar mais uma vez, eu acredito nisso. 43 voltas, será que ele para mais uma, Reginaldo? Porque aquela hora, se eu não estiver enganado, ele parou e aproveitou e já botou um pouco de combustível.
naquela primeira parada. Tem um cone ali no meio da pista, lá. Mesmo assim, Kleber, você despreza o que ele fez naquela primeira parada, porque é importante que ele botou 8.4 na última parada, entendeu? Na última parada. E como está consumindo até um pouco mais de gasolina nessas condições da pista, ele teria que dar umas 20 voltas. Como ele parou na 26ª, são 46, faltariam ainda de 9 a 10 voltas para ele. Muito provavelmente precisa. 43 voltas, ele tem mais 13 voltas, né, para acabar a corrida. Pode ter que parar daqui a 3 ou 4 voltas. Kleber. Lá vem ele. Que tá bem de conta, hein? Já tá aí. Tá bem de conta, hein, Regina? Tô mal porque falei 3 voltas e foi antes. Na verdade, está consumindo... Foi péssimo, Regina. Não, está consumindo mais do que o esperado, e esse a mais, agora que a gente vai ter a noção mesmo, porque estava parecendo muito, 25% a mais do que o esperado, do que o cálculo que as equipes fazem, mas agora, redesenhando esse cálculo, não é tanto assim. Fez aquela primeira parada logo no começo, depois fez mais 2 e teve ainda uma passagem, né, pelo box por causa do acidente. Foram 4 visitas do Schumacher ao box durante essa corrida. Schumacher, que também teve quebrada nesta corrida da Malásia, uma sequência de poles, né? Desde Indianápolis no ano passado ele era pole. Aí foi Indianápolis, Japão e o Grande Prêmio da Austrália, né? 3 provas seguidas. Nessa corrida da Malásia, a Renault quebrou essa sequência do Schumacher. Foi, João Pedro? Lembrando também que o Schumacher tinha sido pole todas as vezes aqui na Malásia, né? 4 corridas antes, ele foi pole nas 4. Mas falando em contas aí, que o Reginaldo acabou acertando em cheio nessa parada do Schumacher, tem uma conta importante também nesse grande prêmio. O Rubens Barrichello, se mantiver aí a 2ª posição, ele vai chegar a 280 pontos na carreira. E com isso ele passa o Jim Clark e o Juan Manuel Fangio. Fangio tem 277,5. E fica a 1 ponto apenas do Emerson Fittipaldi, que tem 281. Só isso, hein, João? Fangio e Jim Clark. E a 1 do Emerson. Se bem que 10 anos de carreira tem o Barrichello, né? Pois é, se bem que você tem que considerar que o Jim Clark correu 72 grandes prêmios na vida e o Fangio nada mais do que 49 apenas. Era muito diferente, né? Até a pontuação, né? Não tinha 10 pontos para líder, né? Eram 9 pontos. Mas de todo jeito, nos números, nas estatísticas, o Barrichello conseguiu ultrapassar o Juan Manuel Fangio, pentacampeão, o Jim Clark, que é bicampeão. Aí o Pisoni abandonando. Tá fora da prova o brasileiro Antônio Pisoni da Jaguar. Na 45ª volta ele abandona. De todo jeito o Barrichello, e com todas as... vai ultrapassar também o Emerson, o bicampeão em número de pontos. Ele que completou aí há 10 anos de Fórmula 1, começou em 1993 com a Jordan. Olha a escapada do Pisoni, rodou e foi para a brita, e aí abandonou o Antônio Pisoni, que vinha aí na 12ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Diferença agora, você viu, está em 28,5. A corrida está absolutamente na mão do Kimi Raikkonen, né, Reginaldo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E o Alonso está bem atrás do Barrichello, não está ameaçando, mas o Alonso acredito que também não pare mais. Tem 15 segundos atrás do Barrichello. E o Rubinho está aí com pelo menos um 2º lugar garantido. Já é um bom início de campeonato depois daquele incidente, digamos assim, que teve na Austrália. Entre os pilotos que mais pontuaram na categoria, a gente falou agora há pouco, o Barrichello, que além de ultrapassar o Clark, o Fangio, tende a ultrapassar também o Patrese e o Emerson muito rapidamente, e depois o Graham Hill chegando, então, quando isso acontecer, ele vai ser o 12º da história. Olha, é muita coisa. E entre os 21, isso é que é importante, entre os 21 que mais pontuaram, isso contando-se no início do campeonato, quando o Barrichello era 18º, 16 foram campeões e 5 não. O Barrichello, como 18º, é um dos 5 que não ganhou o título. Mas já iniciou o campeonato entre os 21
aliás, entre os 18, né? A conta dos campeões entre os 21, porque atrás dele tem 3 campeões do mundo. O Jack Brabham, que foi tricampeão, o George Scheckter e o Danny Hulme. O piloto com maior número de pontos é o Schumacher já, né? Com 950 pontos, tem aqueles 78 pontos do campeonato, mas é o Schumacher, né? Schumacher que ocupa a 7ª posição e dá a volta mais rápida da prova. 1:36.412. 7º colocado Michael Schumacher faz aí a volta mais rápida, tá aí, ó. E o Cone continua tomando pancada de carro que passa. Na 45ª volta, a volta rápida do Michael Schumacher. Neste domingo, 9h30 da manhã, o Esporte Espetacular. Às 10h30, o Stock Car, a abertura do campeonato de 2003. Às 5 da tarde, tem Vasco e Fluminense decidindo o campeonato carioca de futebol. Logo depois do Domingão do Faustão, Vasco e Fluminense. Depois volta o Faustão, tem o Fantástico. E na sequência, o Big Brother Brasil. São as atrações deste domingo para você ligado na Globo. Globo, a gente se vê por aqui. TIM, viver sem fronteiras. 56 voltas para o Grande Prêmio da Malásia, 47 já foram completadas, são 5h22 da manhã no horário de Brasília. A Malásia está 11 horas à frente, a corrida lá começou 3 horas da tarde, 4 da manhã aqui. São agora, portanto, 4h22 da tarde no horário malaio. Havia uma previsão de chuva para a corrida, que a Malásia é um país com florestas tropicais e que tem chuva com horário marcado, mais ou menos como é no norte do Brasil. Mas essas chuvas que costumam acontecer faltaram no sábado e no domingo ao encontro do horário marcado. Então não choveu no sábado, que teve na previsão meteorológica 60% de chance de chuva para o treino, não aconteceu. E na corrida também não aconteceu a chuva, o que acabou tirando um pouquinho aquele pedido de calma para o Kimi Raikkonen, né? Easy, calma, Raikkonen, calma. Olha as informações. Tá bom. Faltando 8 voltas, 30 segundos de vantagem para o Barrichello. Eles pedem uma certa calma aí para o Kimi, porque ele está andando muito rápido. Quando aparece esse easy, né, Reginaldo, é que o piloto está numa posição tão confortável que pode tirar um pouco o pé, manter um pouco o ritmo, né, de fazer o calma. O que é sempre difícil para o piloto, porque o nível de concentração dele baixa. Se ele tira o pé, se ele passa a não andar naquele ritmo que ele se habituou a andar. É o risco do erro, né? Bastam 5, 6 voltas para ele se habituar a um ritmo que para ele passa a ser o normal, e ali existe o risco do erro. O risco do erro, que quem sente melhor é a equipe até do que o piloto. O piloto, ele está sempre naquele entusiasmo. E por isso eles perdem a calma. Agora, ele está andando tão rápido que até se levanta a suspeita de um novo pit stop do Kimi Raikkonen, mas que, pelas contas, não. Se os 8,4 da última parada dele foram efetivamente de gasolina, ele vai tranquilamente até o final. Kimi Raikkonen caminhando com boas possibilidades para conseguir a primeira vitória dele na Fórmula 1. Para levar a McLaren a primeira vitória da equipe no Grande Prêmio da Malásia. E para deixar a McLaren numa posição muito boa no Campeonato Mundial de Construtores. A McLaren tem 16 pontos no Mundial de Construtores, 10 do Coulthard e 6 do Raikkonen na Austrália. E o time do Ron Dennis pode conquistar aí mais 10 pontos e ir a 26 pontos. O que deixaria a McLaren, manteria a McLaren na liderança do Campeonato Mundial de Construtores. A McLaren tem 16, a Williams tem 9, a Renault tem 6, a Ferrari 5 e a Sauber 3 pontos. Foram as equipes que pontuaram lá na Austrália. E 2 vitórias consecutivas da McLaren. A McLaren, que não teve nos últimos grandes prêmios grandes resultados, começando a temporada de 2003 prometendo brigar realmente com a Ferrari, que segue sendo, na maior parte das opiniões, a favorita ao título. Brigar com a Williams, que deve se recuperar, imagina-se. O Ralf Schumacher
é que está numa fase muito ruim, muito estranho esse começo de temporada do Ralf Schumacher. Vem para mais uma parada o brasileiro Cristiano da Mata, que ocupava a 9ª posição. Vem para o box agora o Cristiano da Mata. Mas uma temporada que começa meio estranha para o Ralf Schumacher. O Montoya foi o segundo colocado na Austrália e não levou sorte nessa corrida da Malásia, sendo tocado no começo da prova, indo para o box e fazendo agora uma corrida. Ele está em 12º. Pô, na primeira curva eu levei uma batida por trás e o que acabou resultando numa outra batida no carro que estava na minha frente. E a partir daí eu tive que parar no box para trocar a asa dianteira, mas o carro não ficou a mesma coisa. Eu acho que devia ter alguma coisa fora do lugar na traseira do carro, que o carro ficou ruim durante a corrida toda. E no final, provavelmente por causa da batida na primeira curva, alguma coisa na traseira do carro quebrou, que eu fui frear, o carro saiu rodando sem parar. Obrigado, Antônio. O Antônio Pisonia, jovem Antônio Pisonia, tem 22 anos de idade, está fazendo o seu segundo grande prêmio, teve uma boa experiência como piloto de testes da Williams e agora está meio que emprestado, né, pela Williams para a Jaguar. Primeiro colocado é Kimi Raikkonen, o segundo é Rubens Barrichello, McLaren e Ferrari, em terceiro Fernando Alonso da Renault, em quarto Ralf Schumacher da Williams, que apesar desse começo de temporada estranho, faz uma boa corrida, né? Largou em 17º, está na 4ª posição, ele que já foi o 8º na Austrália. Mais os treinos do que as corridas para o Ralf Schumacher, e ele está sendo discreto. Em quinto, Jenson Button da BAR, em sexto, Jarno Trulli da Renault, em sétimo, Michael Schumacher da Ferrari, em oitavo é Nick Heidfeld da Sauber, são os 8 primeiros. O Cristiano da Mata é o 9º colocado. Você ouviu agora a entrevista do João Pedro com o Pisonia, o terceiro brasileiro da Fórmula 1 que abandonou a corrida. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Vectra, sempre. E acaba errando o italiano Jarno Trulli. Deu vida para o Schumacher. Ó. Schumacher estava muito atrás e ele errou, o Schumacher chega. E já chega com tudo para tentar a ultrapassagem. Agora para o Schumacher vale a 6ª posição. Errou o Trulli e deixou o Schumacher se aproximar. Agora vai ter que se virar. Uma pena esse erro do Trulli, porque de qualquer forma a Renault já é a grande vitoriosa do fim de semana, que largou com seus 2 carros na primeira fila, Alonso na pole position, e está colocando aí o Alonso no pódio em terceiro e o Trulli em sexto, aí agora na briga com o Schumacher por essa 6ª posição. Veja, no momento que o Trulli rodou, conseguiu voltar ainda à frente do Schumacher, mas vai ser duro segurar essa posição. Além da Renault, apenas a Ferrari tem 2 pilotos entre os 8 que pontuam, que é o Barrichello em segundo e o Schumacher, sexto, sétimo, brigando pelo sexto. É a consequência de um erro, né? Ele estava colado no Button, estava entrando, buscando entrar realmente colado no Button para tentar lá no final da reta dos boxes ganhar a 5ª posição. Agora vai ter que se virar para manter a 6ª. Agora a pergunta que fica, né? Às vezes você vê olhando os 8 primeiros colocados e vê o Button marcando pontos, né? Qual é a atitude do Villeneuve depois dessa? O Button já vai ser o primeiro piloto da equipe a marcar ponto esse ano. Depois de tudo aquilo que o Villeneuve falou dele, Button. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, rememorando, na Austrália os dois entraram juntos no boxe. O Button ficou bravo e o Villeneuve argumentou que o rádio dele deu problema. Depois da corrida o Button falou, só deu problema aquela hora, né, na hora do boxe. E dando uma entrevista para a rádio BBC de Londres, o Jacques Villeneuve disse que o Button era um piloto fraco, ele ia ter que passar mais uma temporada com um piloto fraco. O Button respondeu que o Villeneuve só falava bobagem, só falava asneira, enfim. Criou aquele clima na BAR. O Villeneuve abandonou muito cedo a corrida e o Button está aí na 5ª posição, somando pontos, somando 4 pontos para a BAR. Faltam 4 voltas para o final da prova. Na verdade, o falastrão Villeneuve começou até bem antes de zancar o seu companheiro de equipe, já nos treinos, quando ele dizia que se fosse para andar atrás do Button era melhor ficar em casa. E depois desse incidente na Austrália, aí ele veio dizendo que realmente o cara é muito fraco. Só que o cara está marcando ponto antes dele no campeonato. E largou na frente dele nesta corrida. Ele largou em 9º, o Button, e o Villeneuve em 12º.
Nesta segunda, estreia a nova novela das 6. Agora é que são elas. Vantagem do Villeneuve é que o contrato dele deve impedir que ele fique em casa. Que é uma história meio estranha, né? Ele era meio sócio da BAR, ou era o papo que tinha, né? Continua sendo sócio, mas ameaça sair da equipe, diz que não quer mais. O Craig Pollock, que é o empresário dele, era o diretor da equipe, já deu área. A primeira posição confortabilíssima para o Kimi Raikkonen. 53 voltas completadas. Ele fez essa volta em 1:38.7, tirando o pé, atendendo os pedidos da equipe. Tem 35 segundos e 3 décimos de vantagem para o segundo colocado, que é o Barrichello. Raikkonen, Barrichello, Alonso, Ralf Schumacher, Button, Trulli, Michael Schumacher e Nicky Heidfeld. São os 8 primeiros. O Cristiano da Mata está em 11º. Alonso, terceiro colocado, vai para o pódio o Alonso. E vai para o pódio bem cedo na sua carreira, 21 anos de idade. Vale a pena repetir como foi importante para a equipe Renault essa corrida. No Grande Prêmio da França, em Dijon-Prenois, em 1984, o Patrick Tambay levou a Renault a uma pole position. Em abril de 83, também num Grande Prêmio da França, mas em Paul Ricard, a Renault fez uma dobradinha com o Alain Prost e o Ed Sheever. De lá para cá, a Renault inclusive saiu da Fórmula 1. A Renault passou a apenas fornecer motores e foi um motor campeão, não é? Com a Williams, um campeão, um motor muito forte, muito competitivo. Aí a Renault assumiu o comando da Benetton, volta esse ano com o nome de Renault e vai brilhando outra vez. A equipe Renault, que tem na sua história, se computando as corridas como Renault, 15 vitórias. Começou em 77 num Grande Prêmio da Grã-Bretanha e ganhou uma corrida em 1979, a primeira na França. São 15 vitórias. Tendo a Benetton também nessa soma, aí já são 27 vitórias. E importante também, Alonso, que o Kleber disse sobre o Alonso no início da corrida, é que aos 21 anos e 236 dias, ele superou exatamente o Barrichello e se tornou o pole position mais jovem da história da Fórmula 1. Agora uma pergunta, né? Agora mesmo a gente viu o Ron Dennis, esse insuportável Ron Dennis. Eu adoro como vocês gostam do Ron Dennis. Mas é um sujeito muito bacana. Ele criticando como tudo, daquele jeito. Criticar é um direito de todo mundo, hein? O próprio Frank Williams está criticando o Max Mosley pela forma como exigiu, impôs a mudança de regras. Agora, criticar da forma que o Ron Dennis critica e partir para agressão mesmo, agressão verbal, do jeito que ele faz sempre. Você vê o Ron Dennis, que é o maior crítico, ganhou a corrida na Austrália e está aí em vias a uma volta e meia de ganhar de novo. Então ele vai chegar com muito mais moral dia 11 de abril para reclamar, é isso? Última volta, Kleber, para Kimi Raikkonen. Última volta para ele, João. Pois é, eu queria só que o Reginaldo confirmasse, se não me engano, se as posições se mantiverem até o fim, essa vai ser a primeira vez desde que o Rubinho entrou na Ferrari em que ele termina uma corrida à frente do Schumacher no campeonato, na soma de pontos. Acho que não me lembro dele ter estado à frente do Schumacher em nenhum dos outros 3 campeonatos. Vai terminar o Grande Prêmio. Não teve mesmo. Da Malásia de Fórmula 1 com Kimi Raikkonen na frente. Vai vencer o Kimi Raikkonen e é mais um piloto a escrever o seu nome entre os pilotos que conseguem a glória de uma vitória na Fórmula 1. O jovem finlandês Kimi Raikkonen, que tem só 23 anos de idade, nunca foi pole position na vida e sem esse gostinho vai sentindo o sabor muito mais doce aí de ganhar uma prova. Kimi Raikkonen, essa é a corrida de número 36 da carreira dele.
Ele tinha até hoje 39 pontos, soma mais 10, vai a 49 pontos. No ano passado, ele fez a sua estreia na McLaren. Começou a sua vida na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Austrália de Schumacher. O Schumacher, o grande, o Michael, ainda aperta o Trulli, tenta ganhar a posição. Raikkonen, Barrichello, Alonso e Schumacher já cruzaram. Aí o Barrichello vem, o segundo colocado. Não, agora cruza o Barrichello. É o primeiro a cruzar depois do vencedor da prova, o Kimi Raikkonen. Não tem nenhum sorriso no rosto. Ah, agora tem. Olha aí. Um sorrisinho. E parece que ele sentiu realmente uma emoção. Naquela volta final, ele botou as mãos no rosto. É um homem frio, um homem profissional. Essa brincadeira, muita gente não gosta. Muita gente mesmo não gosta do estilo, do jeito do Ron Dennis, mas ele pareceu emocionado com essa vitória do Kimi Raikkonen, a segunda da equipe dele em duas equipes. Outro que passa vibrando, emocionando, parando na frente da equipe, o Fernando Alonso. Conquista um terceiro lugar brilhante para ele. Você viu ali no telefone o Norbert Haug, que é o diretor da Mercedes. Passa o Schumacher, ganhou a posição do Trulli, hein? Não, o Schumacher não passou ainda. O Ralf Schumacher passa, espera. Raikkonen, Barrichello, Alonso, Ralf Schumacher, Trulli e Michael Schumacher, Button e Heidfeld. O Michael apertou, mas não levou a posição do Trulli. O Trulli foi o quinto colocado, o Michael apertou, mas não levou. O Ralf foi o quarto colocado. Então, em primeiro lugar, Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen vence com a McLaren. Em segundo, Rubens Barrichello com a Ferrari. Em terceiro, Fernando Alonso com a Renault. Quarto, Ralf Schumacher com a Williams. Quinto, Jarno Trulli com a Renault. Sexto, Michael Schumacher com a Ferrari. Sétimo, Jenson Button com a BAR. Oitavo, Nick Heidfeld com a Sauber. A gente volta já para a festa do pódio. A festa que tem Kimi Raikkonen. Primeira vitória dele, um estreante de pódio, o Fernando Alonso, e já um habituê do pódio, o Rubens Barrichello. Voltamos já. Segunda corrida, segunda vez que o Michael Schumacher fica fora do pódio. Globo, a gente se vê por aqui. Para você ligado na Globo, estamos de volta com imagens ao vivo do circuito de Sepang, na Malásia. Sepang viu a primeira vitória de Kimi Raikkonen. Você viu o estado do pneu ali, como chega acabado. Muito calor, 34 graus a temperatura ambiente, 42 a temperatura da pista. E a festa, os frios finlandeses estão fazendo uma festa no calor de Sepang, no calor da Malásia. A vitória de Kimi Raikkonen. Vence o Grande Prêmio da Malásia, a primeira vitória dele na carreira. Em segundo, Barrichello. Em terceiro, Alonso. Em quarto, Ralf Schumacher. Em quinto, Trulli. Em sexto, Michael Schumacher. Em sétimo, Jenson Button. Em oitavo, Nick Heidfeld. Kimi Raikkonen, com 16 pontos, assume a liderança do campeonato. Coulthard em segundo com 10, depois o Montoya e o Barrichello com 8. O Alonso também tem 8, o Michael Schumacher a mesma pontuação. O Trulli também tem 8. E a gente vai aí até chegar ao Heidfeld com 1 ponto. Button tem 2, o Frentzen tem 3. Aí vai o Ralf Schumacher, que conseguiu o 8º lugar na Austrália, conseguiu o 4º lugar na Malásia, tem 6 pontos ganhos. E toda a festa para o Kimi Raikkonen. Os finlandeses que comemoraram tanto com os 2 títulos conquistados pelo Mika Häkkinen, agora vão vibrando com o Kimi Raikkonen. Vai aí para a pesagem o Michael Schumacher, 2 corridas, 2 vezes fora do pódio, o alemão Michael Schumacher. A corrida talvez não tenha sido, Reginaldo, tão vibrante como foi a corrida da Austrália. Mas parece definitivamente que, com críticas, com elogios, com acertos necessários, o novo treino da Fórmula 1 faz a corrida ser pensada sábado, faz equipes como a Ferrari abrirem mão da pole, e aí qualquer acidente de corrida, né, qualquer imprevisto de corrida, estraga toda uma estratégia. Parece que dá um equilíbrio nesse aspecto, e a gente vê o Coulthard ganhando uma, o Raikkonen ganhando outra, 2 vitórias da McLaren, ok, mas de pilotos diferentes, e o campeonato está aí
apenas em 2 provas. Sabe o que é importante, Kleber? É que, claro que só foram 2 corridas, mas a gente viu 2 corridas completamente diferentes uma da outra. E quem sabe não será assim. Você vê aí o hino da Finlândia, a primeira vitória de Kimi Räikkönen, 36 grandes prêmios, 23 anos de idade, esteve perto da vitória por 2 vezes, uma na França no ano passado e outra na Austrália 2 semanas atrás. Vamos ver se finalmente a gente vê ele dar um sorriso, o Kimi Geladeira Räikkönen. Ah lá, tá sorrindo, discretamente, mas tá sorrindo. Mas o que eu dizia era o seguinte, é que quem sabe a gente não vai ver um campeonato assim, tipo corrida a corrida, cada corrida uma história diferente, independentemente de se pensar no campeonato, é claro. Você vê, o Schumacher, você mesmo me lembrou, 2 grandes prêmios no ano, 2 grandes prêmios fora do pódio. Agora em 2003, o Kimi Räikkönen é líder e olha que resultado importante da Renault, que nas 2 provas disputadas, tanto o Trulli como o Alonso se classificaram entre os 8 primeiros, marcaram pontos e o Alonso foi 7º na Austrália e 3º hoje, e o Trulli também marcou pontos nas 2 corridas, sendo 5º hoje e 5º na Austrália. Quer dizer, que resultado importante mesmo para a Renault. O Kimi Räikkönen é líder. E também outro dado importante dessa corrida especificamente, que foi da guerra dos pneus. Agora dessa vez deu 4 Michelin, 4 Bridgestone. Mas a Michelin continua em vantagem e ganhou as 2. O hino nacional da Grã-Bretanha agora, depois do hino finlandês, o hino britânico para a McLaren. Festa também da Renault, do Fernando Alonso. O Kimi Räikkönen ganha de Mahathir Mohamad, o primeiro-ministro da Malásia, o troféu de campeão do Grande Prêmio da Malásia de 2003. Ele também, o primeiro-ministro, entregando o prêmio para o Ron Dennis, que vai ao pódio receber o seu troféu. E o primeiro-ministro Mahathir Mohamad é quem está distribuindo os prêmios. Deu o troféu para o Rubens Barrichello e dá o troféu para o Fernando Alonso. Räikkönen em primeiro, Barrichello em segundo, Alonso em terceiro, Ralf Schumacher em quarto e Jarno Trulli em quinto. Michael Schumacher em sexto, Jenson Button em sétimo, Nick Heidfeld em oitavo. Os que pontuaram no Grande Prêmio da Malásia: o Cristiano da Mata chegou na 11ª posição, o Antônio Pisonia não completou a prova, com 16 pontos ganhos. Kimi Räikkönen assume a liderança do campeonato, a McLaren com 26 pontos é líder do Mundial de Construtores. Grande vitória do Kimi Räikkönen, bom segundo lugar do Rubens Barrichello, vai para 8 pontos, está à frente do Schumacher. Pelas colocações, o Schumacher não só ficou fora do pódio, como foi quarto na Austrália e quinto, ou sexto, na Malásia, perdendo posições. E o Rubinho, com essa segunda posição e o mesmo número de pontos, fica à frente dele. Foi assim o Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1. A próxima etapa é no Brasil. A próxima etapa é o Grande Prêmio de Interlagos. Ele ganhou a primeira prova, não deu muito sorriso, não pulou, não deixou escapar uma lágrima. O Alonso está muito mais feliz com o terceiro lugar, aparentemente, do que o Kimi Räikkönen. Venceu a primeira dele. O próximo encontro da Fórmula 1 é com Interlagos, 6 de abril, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Você vai acompanhar sempre todos os detalhes ligado na Globo. Se lembre que neste domingo, 9h30, tem o Esporte Espetacular, 10h30 Stock Car, 5 da tarde, a final do Rio, Vasco e Fluminense. Globo, a gente se vê por aqui.